Vamos orar. Senhor, que alegria nós podermos nos reunir e adorar o Teu nome. Adorarmos aquele que venceu. Adorarmos aquele que vivo está. Adorarmos o nosso amado Jesus, que entrou na morte, venceu a morte e vivo está. Glórias ao Teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Nós agradecemos muito de podermos abrir Tua palavra e estarmos aqui juntos essa noite. Nossa súplica é que o Senhor, na Tua misericórdia e bondade, possa nos socorrer para apreendermos os princípios e lições e também o que estava no Teu coração nessa cena, nesse dia que lemos. Nos ajuda, Senhor. Nós desejamos tocar o espírito da palavra. Toma esta palavra que o Senhor mesmo deu e inspirou e aplica aos nossos corações. Nós te suplicamos isso. Nós necessitamos da Tua palavra mais do que de pão, mesmo que muitas vezes não nos apercebamos disso. Mas sabemos que Tua palavra é poderosa, vital para nós. Então, por isso, nós nos submetemos e suplicamos Teu favor para essa noite. Suplicamos Tua condução. Suplicamos que Teu bendito Espírito Santo esteja sobre nós e nos conduza pelos caminhos da Tua palavra. Assim, confiados, nós entregamos este tempo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já então temos ouvido e compartilhado o quanto esta semana última do Senhor é cheia de eventos e de situações tão cheias de significado. E o quanto esta última semana significou para o nosso Senhor. E como o Senhor atravessou corajosamente, com seu coração cheio de angústia e de dor, mas enfrentou corajosamente esses dias finais, de uma maneira diferente da que vimos até aqui, porque nosso Senhor, durante todo o seu ministério, não agiu a buscar enfatizar e tornar pública os seus ensinamentos, as suas atitudes, mas agora, nesta última semana, nós temos o Senhor tornando públicas suas atitudes, sua presença, sua pessoa, quem Ele era, e deixando absolutamente claro para todos aqueles da nação que o estavam rejeitando, que eles estavam rejeitando o ungido de Deus. Então, nesses dias tão cheios de lições, nós temos notas aí diárias. O trecho que lemos trata da segunda-feira, e nós lemos aí os versos de 20 a 26, porque eles fazem parte dessa narrativa e do que temos no coração para essa noite. Mas basicamente o que lemos se deu na segunda-feira, final então, da semana final do Senhor, de vida do Senhor, então, até a crucificação. E aqui, o Senhor, mais uma vez, nós vamos vendo o Senhor, esse mesmo que no verso 11, aí anterior ao texto que lemos, observava tudo em Jerusalém, observava tudo naquela cidade com aquele olhar, não um olhar de alguém que estava ali para buscar notícias, mas o olhar perscrutador profundo do Senhor, que avaliava aquela nação a quem tinha sido concedido tanto,
nos propósitos de Deus e também na sua vida preciosa, já com mais de 3 anos, andando entre eles, ministrando entre eles, tanto havia sido dado, o Senhor havia provido tudo para que eles pudessem frutificar. Mas o que nós vemos é esterilidade e esterilidade. O que nós vemos é o Senhor observando tudo e não encontrando nada que pudesse satisfazer o seu coração. Mas o Senhor precisava confrontar todas essas coisas. Dentro do plano da sua obra, o Senhor então passaria por cada um desses dias confrontando todas aquelas autoridades, toda aquela religiosidade, e é isso que nós estamos vendo aqui. Primeiro o Senhor adentra a cidade, aquele rei humilde, aquela majestade em humildade, adentra a cidade montado num jumentinho, então declarando publicamente para eles quantas profecias nessas últimas semanas são trazidas, pelas atitudes do Senhor, são trazidas à memória daqueles judeus. Quantas coisas, quantas menções o Senhor vai fazer, quantas profecias são trazidas, quantas palavras dos profetas são trazidas à memória daqueles israelitas, porque todos os profetas apontavam para ele e ele estava ali diante deles. Então, o Senhor, depois de sua entrada triunfal, como já nos foi compartilhado, nós chegamos nessa segunda-feira, em que o Senhor, depois de observar tudo, com seu coração angustiado, ele se prepara para esses dias de intenso conflito, dias em que ele entraria e seria declaradamente rejeitado por eles, em que eles, com todas as letras, iriam dizer: nós não queremos este homem como nosso rei. Com todas as letras eles iriam dizer: nós não o queremos, nós não o aceitamos, não é esse o rei que nós esperamos. E o Senhor adentra essa semana de conflito. E essa narrativa, ela se inicia com uma cena, meus irmãos, cheia de aplicações para nós. Eu não quero entrar nos aspectos chamados proféticos, relacionados a essas questões da figueira, de Israel, nada disso. Meu desejo é que nós aprendamos as lições que o Senhor deseja ensinar aqui, ligadas à necessidade de uma vida íntima, de união com Ele, que é então determinante, vital, para que nós sejamos aqueles que frutificam. Então, esse é o desejo do meu coração. E como começa a narrativa? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Que coisa interessante, irmão. O Senhor Jesus, saindo de Betânia, teve fome. Você sabe, irmão, que há uma narrativa em Lucas 13, que eu gostaria que você abrisse aí, porque gostaria de associar com esses versículos de 12 a 14, que creio nos ajudarão. Então vamos ler Lucas 13, os versos de 6 a 9. Veja aí que essa menção da parábola da figueira estéril só aparece em Lucas. E veja a descrição de Lucas e como nos ajuda um pouco com relação àquela cena da figueira. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela aí ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa, ainda este ano,
até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, adubo. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Eu creio, irmão, que esta cena nos ajuda a compreender que esse Senhor amável e misericordioso, esse que é o provedor de tudo que é necessário, Ele que provê a vida, Ele que provê e que sustenta a nossa vida, e na sua expectativa, por conta dessa sua provisão, Ele espera frutos. E essa narrativa de Lucas nos ajuda a entender que o nosso Senhor é tão cuidadoso, Ele é tão misericordioso, tão paciente, não é? A parábola de Lucas nos diz que durante 3 anos Ele veio procurar frutos. Um processo. O Senhor Jesus estava há 3 anos de ministério, andando e apresentando sua pessoa e sua obra a toda aquela nação. 3 anos de ministério. A parábola de Lucas nos diz que por 3 anos ele foi procurar fruto e nada encontrava. Nada encontrava. E o Senhor, então, misericordiosamente, Ele procura frutos e não encontra. Ele dá tempo, Ele aguarda, Ele passa num ano e novamente passa e não encontra frutos. Mas agora nós estamos aí diante dos momentos finais do Senhor. E então o Senhor se defronta com aquela figueira, que é sim uma figura do que estava acontecendo com aquela nação. E o texto da figueira e da purificação do templo estão intimamente ligados e eles se explicam conjuntamente. O Senhor, na sua bondade, Ele busca frutos naquela figueira. Agora, irmão, primeiro, o Senhor, na sua necessidade, Ele busca o seu jardim. Ele busca os seus frutos excelentes. Você se lembra de Cantares? Aquele noivo que busca seus frutos excelentes no seu jardim. Ele que provê tudo para que o jardim frutifique. Ele provê a terra, Ele cuida, Ele zela, é um jardim recluso e fechado, Ele permite que os ventos deem sobre ele, para que então esse jardim seja preparado. Então Ele vem ao jardim para procurar os seus frutos. Mas aqui, o Senhor Jesus vem à figueira, Ele teve fome. E Ele vai à figueira que foi vista de longe. Interessante, irmão, porque havia algo nessa figueira que chamou a atenção do Senhor. Havia algo aqui que atraiu o Senhor. Você viu na narrativa aí que não era tempo de figos. Mas todos ali sabiam que os figos, e isso é o princípio da árvore, da botânica, os figos vêm antes das folhas. Primeiro vêm os figos. E depois as folhas. As folhas anunciam que já há frutos. Então, quando o Senhor, de longe, foi atraído pelas folhas da figueira, Ele se dirigiu a ela para procurar frutos. Agora, irmão, é óbvio que essa figueira, de alguma maneira, representa o que acontecia naquela cidade. Em Jerusalém haviam muitas coisas, muitas folhas, por assim dizer, muitas folhas bonitas, atraentes. As pessoas vinham de todos os lados, vinham adoradores de todos os lados. Eles se destinavam àquela cidade, eles procuravam frutos naquela cidade. E o Senhor agora está passando em juízo aquela cidade. O Senhor agora, Ele realizará algo aqui com essa figueira que é tratado como negativo. Dos sinais, das operações milagrosas do Senhor, essa é negativa. Ele amaldiçoa uma figueira. O que está havendo aqui é que agora o Senhor Jesus, que se apresenta como Messias, Salvador, como Rei que adentra num jumentinho em simplicidade, Ele se coloca como juiz de toda aquela aparência.
Agora, ele se posiciona como que executaria julgamento por meio da sua vida e da sua obra de tudo que estava apenas aparente. Aquela figueira atraiu o Senhor. Não haviam frutos nela, haviam apenas folhas. Irmão, aquela figueira, sem dúvida nenhuma, ela tem lições e aplicações para a minha vida e para a sua. Porque o mesmo Senhor que teve fome, Ele segue buscando sua satisfação na igreja. Não há outro lugar nesse mundo no qual o Senhor busque satisfação. Os olhos do Senhor conhecem soberanamente todo esse universo. Todas as coisas estão nas suas mãos, mas o foco de atenção, de cuidado, onde Ele busca alegrar seu coração, na igreja. E nós sabemos que também essa figueira, figura daquela nação, é uma figura da sua vida e da minha, mas é uma figura da igreja. E da igreja onde o Senhor encontra seus frutos. Que frutos que Ele busca, irmão? Que frutos? Ele preparou tudo, Ele concedeu tudo à igreja, a mim e a você, tudo foi provido. O bendito Espírito Santo foi dado, para que Ele possa olhar para a sua vida e para a minha e encontrar amor. Ele possa encontrar paz, Ele possa encontrar alegria, Ele possa encontrar domínio próprio, Ele possa encontrar paciência. Ele buscará esses frutos na sua vida e na minha, com alegria para se satisfazer. Assim como ele olhou para aquela figueira que o atraiu por suas folhas. Agora, irmão, é inevitável fazer uma pergunta para você e a começar por mim, como primeiro a responder. Nossas vidas são vidas que têm realidade, porque os frutos representam realidade. O que o Senhor busca é realidade, a realidade dos frutos e não somente a aparência das folhas. As folhas anunciam que há fruto, mas os famintos não se alimentam de folhas. O Senhor não se alimentou das folhas, Ele procurava frutos. E aquela figueira que foi vista de longe, cheia de folhas, que atraiu o Senhor. Será que nossas vidas têm atraído o Senhor? Mas veja, irmão, nosso Senhor não se impressiona com as folhas. Nosso Senhor não vê como vê o homem. E muitas vezes nós vivemos vidas tão fracas, tão vistosas e tão sem realidade. Era assim Jerusalém. O Senhor olhou para aquela cidade e observou tudo. Tantas folhas da religiosidade, tantos textos eram recitados, tantos sacrifícios eram feitos, tantos escribas lendo aqui e ali, tantos sacerdotes oficiando, tantos utensílios sagrados, tudo sem realidade. Não havia realidade. E eles olhavam para aquilo e, como Laodiceia, diziam para o Senhor: nós somos ricos e abastados, não precisamos de coisa alguma, nós somos Jerusalém, cheios de toda a religião, cheios de toda a arrogância da religião, e o Senhor passando suas mãos e não encontrando fruto nenhum. Mas ele precisava agora executar juízo. Ele precisava executar juízo. E então o Senhor vai julgar e rejeitar aqueles que não tinham nenhuma vida. Irmão, talvez a melhor palavra seja essa. O Senhor iria transferir a responsabilidade de frutificar para os seus discípulos e posteriormente para a sua igreja, porquanto da sua obra haveria provisão para isso. O Senhor agora estava julgando tudo aquilo e fazendo uma transferência de responsabilidade. É por isso que ele olha para os seus discípulos e diz assim: tende fé em Deus.
É por isso que ele olha para eles e depois de julgar tudo aquilo, eles estavam tão confusos, eles não entendiam bem. Quando o Senhor, depois de amaldiçoar a figueira, adentra o templo, se apresenta como aquele mensageiro de Deus, Deus mesmo que entraria no templo para julgar o templo, eles talvez tenham pensado uma série de coisas. Agora o Senhor vai tomar o controle da cidade santa. Agora o Senhor vai tomar as rédeas do sacerdócio. Mas o Senhor apenas iria julgar aquela nação e aquele templo perverso. Toda aquela parafernália, toda aquela profanação, toda aquela aparência agora seria exposta diante do juízo do Senhor. Sua vida santa executaria juízo sobre aquela nação. Então, aquela figueira, irmão, que foi vista de longe, chamou a atenção do Senhor, havia uma grande propaganda nela, as folhas estavam anunciando algo, e o Senhor vai, então, para procurar os frutos e não encontra. Agora, irmão, quantos e quantos que o Senhor tem enviado à sua vida para serem alimentados? Quantos e quantos o Senhor envia a nós para serem alimentados, porque Ele tem provido tudo. Mas será que essas pessoas têm podido comer os frutos excelentes do Senhor? Não o nosso conhecimento, porque nós podemos apresentar uma série de coisas e as pessoas irem embora famintas. Você vê, irmão? Nós podemos ter uma vida que impressiona os outros, mas o Senhor não se impressiona. Você se lembra que Samuel, por exemplo, como nós, se impressionou com o que viu. Nós ficamos tão impressionados com o palavrório, por exemplo, irmão. Nós ouvimos as pessoas falarem e falamos, nossa, que vida profunda, nem conhecemos, nem sabemos, nem damos tempo para que os frutos sejam evidenciados, mas as folhas nos impressionam tanto. Nós ficamos tão impressionados com conhecimento, com citação de versículos, com citação de textos, com citação de homens de Deus do passado. Tem algum problema nisso, irmão? Não tem. É a palavra de Deus. São preciosos servos de Deus. Mas o problema é quando essas coisas são apenas folhas e não frutos. Realidade consistente nas nossas vidas. E foi isso que o Senhor encontrou. É isso que está sendo julgado quando aquela figueira apenas com seus discípulos, e posteriormente é exatamente o que o Senhor fará no templo. Porque Ele executa então o juízo sobre aquelas aparências sem realidade. O Senhor vai julgar aquilo, mas quantos e quantos frutos não têm sido dados? E Ele vem a nós, Ele vem a mim, Ele vem a você. Ele é tão amável, Ele vem procurar os frutos. Agora preciso te fazer uma pergunta, irmão. O Senhor, Ele jamais procura frutos onde não semeou. Ele jamais procurará frutos onde Ele não provisionou. Mas graças ao Senhor, Ele tem semeado tanto a essa Assembleia. Mas quanto dessas sementes tem frutificado? Quanto tem sido realidade genuína nas nossas vidas? Quanto de frutos têm sido produzidos? Quanto de amor genuíno, verdadeiro, amor de Deus tem sido gerado nos nossos corações? Fruto do Espírito, fruto de vidas santificadas, separadas, vidas que estão plantadas junto ao ribeiro, dão seu fruto no tempo apropriado. Suas folhas não murcham.
mas que o Senhor, na sua bondade, possa vir a nós, que essa seja a nossa oração. Ele é bondoso e fiel. Nós precisamos orar: Senhor, vem à minha vida. Vem à minha vida, passa as tuas mãos sobre a minha vida e mostra, Senhor, se existem apenas folhas, apenas aparências e não frutos. E o Senhor bondosamente, Ele fará. Quanto o Senhor deseja encontrar os frutos. Existem duas daquelas igrejas de Apocalipse que há uma ênfase relacionada a isso. Em Apocalipse 3:1, a carta à igreja de Sardes. Você se lembra, irmão? O que o Senhor diz àquela igreja? Abra comigo e veja o que é dito àquela igreja. Nós sabemos que o Senhor buscava algo ali. E então, Apocalipse 3:1, veja o que ele diz. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem 7 espíritos e 7 estrelas de Deus. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Que tem nome de que vives e estás morto. E ele segue, porque o Senhor está procurando vida, é o fruto que ele busca nessa assembleia. Então ele segue e diz: arrepende-te, lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Verso 3, guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiardes, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Veja isso. Agora, veja Apocalipse 3 mesmo, agora o verso 17. Agora é Laodiceia. O Senhor também diz a ela que conhece as obras, verso 15, que não és frio nem quente. Então, assim porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Esse é o juízo do Senhor, essa é a avaliação do Senhor, tão semelhante ao que estava acontecendo lá em Jerusalém. Tão semelhante ao que aconteceu com aquela figueira. Muitas aparências. Mas nós vamos ver que, por causa das aparências, houve um juízo inevitável. Inevitável, não havia fruto. E por não haver fruto, tendo todas as condições e apresentando apenas aparências, há um juízo inevitável. Então o Senhor olha, exerce seu juízo em relação a Laodiceia, mas houve uma avaliação própria totalmente diferente daquilo que ele avaliava. Eles disseram, estou, verso 17, rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a condição da figueira miserável. Não havia frutos. Tudo aparentava que os frutos estavam ali, mas não haviam frutos. Que o Senhor, na sua bondade, meus irmãos, possa exercer sobre nossa vida, passar sobre nós seus olhos perscrutadores. Que nós sejamos os primeiros a recusarmos uma vida de aparências, meus irmãos. Que nós tenhamos temor nos nossos corações de vivermos uma vida de aparências. Uma vida que não é uma vida de união íntima e profunda com Cristo e, portanto, não frutifica, mas tem aparência. Que o Senhor passe seus olhos sobre nós, irmãos, porque Ele está às portas. Ele está voltando para os seus. E não haverá tempo de improvisar.
que o Senhor realmente exerça sobre nós seu juízo, que começa pela sua casa, para que então não vivamos uma vida de aparências, nos satisfazemos com as palavras, nos tornamos bons compartilhadores. Mas, irmãos, não é isso que é a nossa vida com o Senhor. Nós compartilhamos para edificar uns aos outros, porque aquilo que é vida de Deus transborda para a edificação e suprimento do povo de Deus. Mas se não for assim, então nós nos tornaremos um mecanismo tão bonito. Impressionamos as pessoas. Nossas vidas impressionam sem realidade. Sabemos das palavras, mas elas não nos levam à vida da palavra. E a vida não se reflete na nossa vida em frutos de amor, em uma vida alegre em meio aos sofrimentos, uma vida em meio às angústias que é alegre, uma vida em paz em meio à tormenta que esse mundo é. E a tormenta na qual nos encontramos, frutos do Espírito, frutos da vida do Senhor Jesus, que foi dada a nós. Tudo foi provido, e Ele então busca os seus frutos. Mas agora nós seguimos, e o Senhor vai entrar no templo. Então aqui, irmão, eu gostaria de tomar 3 expressões aí desses versos e mencionar para você, para nossa ajuda, 3 profecias tão preciosas que nos ajudam a compreender o que estava no coração do Senhor naquela hora. Então vamos lá. O Senhor, primeiro, o verso 15 diz assim: foram para Jerusalém. E entrando ele no templo. Irmão, o Senhor está se apresentando aí como aquele sumo sacerdote responsável por toda a purificação. Ele está se apresentando como aquele que tem autoridade sobre tudo que diz respeito ao templo. E ele vai avaliar e passar no crivo da sua santidade, daquilo que Deus esperava do templo, tudo que estava ali. Ele se apresenta com sua vida simples e santa e tão reluzente. É tanta luz brilhando dentro daquele templo, que deveria ser lugar de adoração, que deveria ser lugar de comunhão, que deveria ser lugar de encontrarem algo da presença de Deus, mas que se havia se tornado uma casa violada, depravada, impura, cheia de impurezas, e o Senhor haveria de julgar. Agora, querido irmão, é claro que o nosso Senhor segue seu trabalho purificador sobre sua amada igreja, sobre quem pesa a responsabilidade agora de ser, como é de fato, a casa de Deus. Aquela responsabilidade que na velha aliança estava sob aquele lugar, o templo, e que na vida do Filho bendito, eterno de Deus, agora o Senhor executaria uma transição, uma nova aliança estava sendo estabelecida. O Senhor iria rejeitar aqueles sacrifícios, porque não precisava mais de sacrifícios. Agora, muito ali, ele já ia apresentar a sua vida em sacrifício, aqueles sacrifícios que deveriam ser um modelo e que agora estavam totalmente depravados, aquele serviço dos sacerdotes que deveria ser um modelo daquele sacerdote santo que levaria sua vida em oferta naquela cruz, deveriam ser um modelo, estavam totalmente depravados, mas o Senhor faria uma transição agora. Não haveriam mais, os sacrifícios seriam rejeitados, porque o sacrifício com S maiúsculo, a oferta bendita seria entregue. E agora a responsabilidade de ser a casa de Deus seria dada
a igreja. E o Senhor está comunicando isso aos seus discípulos, que primeiro receberiam do alto a promessa do Espírito. E então a igreja, responsável por testemunhar como casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. O Senhor executaria então juízo sobre o templo. Então a primeira expressão que gostaria de chamar a sua atenção, verso 15, entrando ele no templo. Abra comigo em Malaquias capítulo 3, para que você veja algo lindo. Entrando ele no templo. Você sabe, irmão, que Malaquias foi escrito 400 anos antes, 400 e poucos anos antes desta cena do Senhor Jesus entrando no templo. Nos dias de Malaquias, o sacerdócio já estava corrompido. E de lá para cá, foram mais 400 anos aprofundando na corrupção. Foi isso, essa era a história. E em Malaquias, então, nós já temos um serviço abominável. Se você observar aí, capítulo 2, veja o verso 11. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Essa era a cena lá em Malaquias. Agora, há uma profecia aí, irmão, específica no capítulo 3, que vai nos ajudar a compreender o que está acontecendo quando o Senhor Jesus agora entra no templo. Então vamos ler, capítulo 3, verso 1, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro. Essas palavras aí, elas foram destinadas a João Batista primeiro, mas elas são palavras referentes ao Senhor Jesus. Então, o meu mensageiro, aquele que preparará o caminho diante de mim, João Batista preparou o caminho. Mas então, a profecia segue de Malaquias dizendo: de repente, virá ao seu templo o Senhor Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Irmão, quando o Senhor Jesus adentra o templo com autoridade para julgar aquelas folhas, toda aquela aparência, certamente eles conheciam muito bem as profecias. E o que estava acontecendo? O Senhor, na pessoa do Filho bendito, está entrando no templo. O Senhor entrará no templo. A quem vós buscais, o anjo, com letra maiúscula. Você sabe que essa expressão é uma expressão referente a aparições pré-encarnadas do Senhor Jesus, são teofanias. O Senhor Jesus, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Verso 2, mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E nós sabemos que essa profecia está falando da vinda, a primeira vinda do Senhor. Então veja, quem pode suportar os dias da sua vinda? E o que está acontecendo? Agora o bendito Senhor Jesus adentra o templo. E quem pode suportar o seu juízo? Quem pode subsistir quando ele aparecer? Veja isso, irmão, porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ofertas. Irmão, o Senhor adentra o templo, ele se apresenta como o lavandeiro bendito. E ele se apresenta a purificar, exercer juízo. Ele irá purificar com sua própria vida e com sua própria obra. Muito daquilo que estava ali apenas de pé, com aparências, estava sendo agora rejeitado por aquele que adentra o templo. O grande ourives
bendito. E ele exerce então juízo e julga aquilo que estava totalmente inadequado. Se você seguir o texto de João, de Marcos, não perca a marcação, você vai ver que o verso 16 diz assim, no verso 15, o Senhor vai tomar uma atitude, irmão. Nós sabemos que estava tão corrompido o templo, que havia um grupo em Jerusalém, que era a aristocracia judaica, os que tinham poder em Jerusalém, eram mais ligados aos saduceus. E dizem os estudiosos que os cambistas eram ligados a esse grupo. E que, portanto, eles cobravam juros exorbitantes. Vinham pessoas simples adorar de lugares distantes, traziam seu dinheiro e eles deram um jeito, porque havia na lei judaica, eles sabiam que não podiam cobrar juros. Mas então eles desenvolveram um mecanismo para se aproveitar daquela situação. E eles então criaram uma moeda própria do templo. E eles passaram a dizer que o dinheiro com a apresentação dos imperadores, com aquela efígie nas moedas, não poderia ser usado no templo e deveria ser trocado. E então eram trocadas com diferenças exorbitantes por aquelas moedas de prata do templo. Cada moedinha, aquele que foi então traduzido por ciclo, aquele ciclo do templo, uma moedinha de prata de 11 gramas. O Senhor foi traído por 30 moedas de prata, 330 gramas de prata. Essas eram as moedas do templo. O Senhor então vai executar juízo contra toda aquela impiedade. Eles estavam rejeitando os animais que eram trazidos para que as pessoas comprassem animais deles a preços exorbitantes. Eles estavam obtendo lucros e lucros e lucros. Você sabe, irmão, que no início do ministério do Senhor, o Senhor executou, vamos dizer assim, essa é a segunda e definitiva purificação do templo. O Senhor, em João capítulo 2, há um relato de que o Senhor adentra o templo e vira as mesas, calmamente tece um azorrague de cordas no início do seu ministério. E ele, então, expulsa aqueles vendilhões e diz a eles: não façam da casa de meu pai casa de negócio. Essa é a expressão que nós temos lá em João, capítulo 2. A primeira purificação do templo. Aquele texto, aquela cena tão impressionante do que significa a ira santa de Deus. Não um homem intempestivo que chegou lá e se irritou com alguma coisa, tombou as mesas, gritou com todo mundo. Esse não é o Senhor. Mas um homem santo. Um homem que o zelo de Deus consumia o seu coração. É o que nós temos lá em João. O zelo da tua casa me consumirá. E então o Senhor, cheio de fervência no seu coração e amor pelo testemunho de Deus, ele tece um azorrague calmamente. E a ira de Deus se revela na pessoa dele e ele expulsa os vendilhões do templo. E ele expulsa aqueles que estavam fazendo negócio das coisas de Deus, obtendo vantagens indevidas, inescrupulosas, que estavam cometendo profanações, tomando aqueles utensílios separados por Deus, sagrados, e dando para eles um uso comum, tomando animais inadequados, recebendo suborno para que esses animais pudessem ser sacrificados. Essa era a cena. Mas a aparência tão pomposa, Anás e Caifás recebendo muito lucro, tudo de pé, os sacrifícios acontecendo,
tantas folhas, mas dessa maneira tão terrível. E então o Senhor julga aquela situação tão horrorosa. Mas seguindo, depois de então, como mencionei, aquela primeira purificação do templo, agora no verso 15 você tem essa última e final atitude do Senhor de rejeição a toda aquela religiosidade morta. E então o Senhor aqui, ele vai expulsar aqueles vendilhões. E aqui o Senhor irá mencionar, querido irmão, uma outra frase. Lá em João, no relato de João, no início, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Agora aqui o Senhor olha para aquela casa e diz assim: vocês são um covil de ladrões, um covil de salteadores. Vocês tornaram esta casa, que é a expressão da casa de comunhão com Deus, um covil de roubadores. E o Senhor então executa aquela expulsão de todos aqueles cambistas. E o verso 16 vai dizer assim: não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Que coisa impressionante, o Senhor confrontando essa profanação. Ele não permitia que eles tomassem qualquer utensílio que não foi separado por Deus para apresentar a Deus, porque isso seria abominável. Ele não permitiu que eles transitassem. E nós não sabemos exatamente quanto tempo o Senhor ficou aqui, mas possivelmente ele ficou horas aqui, irmão, julgando toda aquela aparência. E a presença do ourives e do lavandeiro, expressões lá de Malaquias, aquela vida tão santa que executava em si mesmo uma exposição de tudo aquilo que era tão desagradável. Agora, querido irmão, que o Senhor tenha ambiente livre nas nossas vidas, nas nossas famílias e nessa assembleia, para que Ele se assente como lavandeiro e purificador. E Ele possa, por meio de Sua palavra, lavar nossas vidas de tudo aquilo que possa ser folhas do nosso próprio interesse. Tudo tão bonito, mas tão inútil, tão imprestável. Tudo tão maravilhoso, mas sem utilidade, não alimenta ninguém, nem nós mesmos. Nossos filhos podem estar passando fome, se essa for nossa história. Nossas famílias podem estar em necessidade, se essa for nossa história. Mas que haja uma oração nos nossos corações. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Assenta-se aqui. Apresenta-te com tua luz tão maravilhosa, tão sondadora. Usa a tua palavra. Passa teus olhos sobre nossas vidas. Retira as folhas, Senhor. Como já ouvimos tantas vezes, põe tua mão no tronco dessa árvore e sacode, Senhor, para que caiam frutos podres, folhas secas, e fique o que é verdadeiro. Porque o Senhor não se impressiona com aparências, irmão. O Senhor não se impressiona com nossas orações bonitas, porque Ele vê o nosso coração. O Senhor não se impressiona com as nossas reuniões apenas, porque Ele vê o fruto dos nossos corações. Que o Senhor nos ajude e seja misericordioso conosco e passe os olhos, aqueles olhos tão amorosos, mas olhos como chamas de fogo sobre nós. Mas Ele segue, Ele não permitia que eles andassem com aqueles sacrifícios. Ele não queria que houvesse aquela ocupação com os interesses próprios. Então Ele proibiu que andassem com utensílios pelo templo. Ele queria que eles compreendessem que a vida com Deus, ela é para Deus e não para nós mesmos.
Ele queria que eles compreendessem que foram chamados para Deus e não para si mesmos e para os seus próprios interesses. E Deus é um grande abençoador dos meus planos e dos meus interesses. Era isso que estava acontecendo lá. E não servirá, como não servia para eles, um caminho de restauração conforme o que estava sendo provido por Deus. Deus estava provendo um caminho de restauração, um caminho de purificação, mas não servia para eles. Nós não o queremos como nosso rei. É isso que o Senhor estava ouvindo, mas Ele não deixaria de exercer juízo sobre tudo aquilo, para que ficasse claro que aquilo não era o que agradava o coração de Deus. Não tinha nada a ver com os propósitos de Deus. Então, ele segue, verso 17, segunda expressão que eu gostaria de destacar para você aí. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vamos a Isaías 56, irmão. Veja o que Isaías vai dizer. E certamente todas essas memórias aqueles judeus tinham. Veja que o assunto aí de Isaías 56 é o juízo do Senhor. Isaías 56 começa assim, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Ora, irmão, o que estava acontecendo lá? A salvação estava prestes a ser consumada na pessoa do Senhor Jesus. A justiça e o juízo estavam prestes a serem executados na pessoa do Senhor Jesus. E então, verso 5 diz assim, verso 7, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa, de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. O Senhor está mencionando isso lá, literalmente. Só que Ele não menciona os sacrifícios, irmão, porque os sacrifícios já não seriam mais necessários, porque haveria um único e final sacrifício. Então o Senhor menciona aquela profecia de Isaías, mas agora apresentando-se como a oferta pelos pecados. Ele apresenta a eles aquela casa de oração que estava absolutamente depravada, mas ele diz, não mais há caminho para os sacrifícios conforme vocês têm feito. Mas agora, eu a mim mesmo me oferecerei, como o autor de Hebreus nos diz. Ele a si mesmo se ofereceu, uma vez por todas. Graças ao Senhor por isso. Seguindo, o verso 17, parte B, ainda menciona uma outra menção profética, agora de Jeremias. Vós, porém, atendes esta casa de oração, casa da presença de Deus. A finalidade do templo era essa. A presença de Deus, a comunhão com Deus, a adoração a Deus, mas tudo estava violado. E o Senhor adentra aquele lugar e diz, este lugar que deveria ser casa de oração, esses sacrifícios não prestam mais. Eles não prestam o serviço que deveriam prestar. Eles têm sido inadequados. Mas muito em breve sua vida seria entregue. Mas agora, ele diz, vós, porém, tendes transformado esta casa em um covil de ladrões.
ou um covil de salteadores. Qual é a referência? Jeremias capítulo 7. Abra bem rapidinho, por favor. Jeremias capítulo 7. Vamos ler os versos 10 e 11. Especificamente essas palavras tão perturbadoras, irmãos, porque todos aqueles sacerdotes, principalmente, eles eram os mestres da lei, eles conheciam a palavra, aquilo tiniu nos ouvidos deles todos, aquela expressão, covil de ladrões, covil de salteadores, eles sabiam quem havia dito isso, eles conheciam a profecia de Jeremias. Então Jeremias 7:10 diz assim, e depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticarem abominações. Verso 11, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Agora você imagina, irmão, o Senhor Jesus tinha acabado de dizer isso para eles. Tinha acabado de dizer, olha, debaixo dessa máscara de religião, eu só vejo profanação e perversidade. Vocês são um covil de ladrões. Vocês têm máscara, placa de casa de oração, mas a verdade é que vocês são um covil de salteadores. E o Senhor estava então definitivamente julgando aquele templo e aquela religiosidade. Mas seguindo ainda para encerrarmos, o Senhor, verso 18, diz assim, que os sacerdotes e os escribas ouviam essas coisas, procuravam tirar a vida do Senhor, porque eles o temiam. Mas eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus 21, porque há algo que não é mencionado por Marcos, mas é mencionado por Mateus e é tão lindo nesta cena. Mateus 21, o relato de Mateus vai trazer algo para nós aí. Os versos, a partir do verso 14 até o verso 17, nós temos o que aconteceu quando o Senhor ensinava então ali no templo e os sacerdotes estavam incomodados com aquilo. Então, vieram a ele no templo cegos, coxos, ele os curou, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi. Jeová é Salvador, nós sabemos. Ele é Salvador. Indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes? Então agora o Senhor vai fazer uma citação do Salmo 8. E ele diz assim, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Agora, abra comigo no Salmo 8, para nós vermos a citação do Salmo 8, e que lindo que é. O Senhor faz uma mudança aqui, tiraste perfeito louvor. Agora vamos ao Salmo 8, para que você veja o texto citado pelo Senhor, e teremos um complemento tão maravilhoso. Salmo 8, verso 2, diz assim, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. E lá o Senhor diz, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste perfeito louvor. A força da vida de devoção e adoração ao Senhor. A força que uma vida entregue, devotada, em comunhão com o Senhor, pode apresentar e oferecer. Isso estava sendo visto pelo Senhor naqueles meninos que diziam, Hosana ao filho de Davi. Agora, continue e vamos finalizar o verso 2. Para fazeres emudecer o inimigo e o vingador.
suscitaste louvor ou suscitaste força da boca dos pequeninos com uma finalidade, para emudecer o inimigo e o vingador. O louvor, a vida de adoração, a vida de comunhão e devoção é capaz de emudecer o inimigo. O Senhor Jesus estava sendo, por aquelas crianças, corações tão simples, não é, irmãos? Corações tão sem bagagens, sem idade, mas também sem folhas, sem parafernália. Apenas uma expressão simples de adoração. E o que o Senhor diz? Isso é força capaz de emudecer o inimigo. Isto é perfeito louvor. Isto é suscitado da boca dos pequeninos. Nós podemos fazer uma inferência aqui e dizer que esses pequeninos também significam os que têm uma vida quebrantada, uma vida em humildade. Esses que têm uma vida unida a Cristo. Esses apresentam, oferecem perfeito louvor. Finalizando então, e encerrando aqui meu encargo, os versos seguintes então, desde o verso 20, o verso 19 termina dizendo que eles saíram já tarde, saíram da cidade, foram para Betânia, como sabemos. Então, os versos de 20 a 26 vão apresentar para nós o segredo de uma vida frutífera. Porque o Senhor estava fazendo uma transição e tentando, ele estava fazendo juízo, mas para os seus discípulos ele estava ensinando lições preciosas de uma transição de responsabilidade. A responsabilidade pelo testemunho do Senhor. Agora, então, o Senhor vai ensinar para eles o segredo de uma vida frutífera. O segredo de não ser uma figueira apenas com folhas. O segredo de não ser um templo apenas com religiosidade. Então, o verso 20 diz que eles passaram pela manhã e viram aquela figueira seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, diz: Mestre, a figueira que foi amaldiçoada secou. Então, o Senhor lhes diz uma frase direta: tende fé em Deus. Irmão, esse é o segredo para uma vida frutífera. A fé é o segredo da frutificação. A vida unida a Cristo, porque fé, irmão, é vida de união com Cristo. Uma vida de união vital, não uma vida de aparências. Não uma vida apenas de pontos religiosos semanais. Não uma vida apenas mencionada pelas reuniões que nós temos, mas uma vida unida, vital e dependente. A vida da fé. A vida que é vivida por aqueles que foram chamados pelo Senhor. Nós, a vida da fé. Então, nesses versos o Senhor vai ensinar esse segredo. A importância central da fé como princípio de frutificação. Não existe vida frutífera sem união com Cristo. É na medida em que nós vivemos uma vida unida a Cristo, é que então haverão frutos. E o Senhor vai explicar isso para eles com lições muito pontuais, porque o verso 23, ele vai dizer assim: eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, remover montes no pensamento judaico significava resolver problemas. De muitas maneiras, essa expressão entre eles, remover os montes, significava uma condição de resolver problemas. O Senhor estava ensinando um princípio para eles. Estava dizendo para eles: olha,
Quem tem fé não enfrenta dificuldades insuperáveis. Quem vive a vida da fé não enfrentará problemas insuperáveis. Será desafiado a viver uma vida de união tal comigo que haverá provisão, se não para solução de qualquer dificuldade, capacitação para atravessar e viver a dificuldade. Porque a questão não é o que está se passando, mas é o quanto o nosso coração é unido a Cristo. E o quanto de realidade há nas nossas vidas. E o Senhor estava ensinando essa vida. E o princípio de uma vida de frutos é a vida da fé. Uma vida unida. E o que não for proveniente da fé não será aceito pelo nosso Senhor. E então, o Senhor os está ensinando esse princípio. Ele está dizendo, olha, haverão muitos obstáculos. Porque o que o Senhor estava enfrentando em Jerusalém, senão tantos obstáculos para o reino, para o governo de Jesus. Mas ele está ensinando seus discípulos, olha, tende fé em Deus. E vocês, mantendo uma vida unida, vocês serão capazes de remover os obstáculos para o governo e o reino de Deus nas vidas de vocês. Para que haja uma expressão do testemunho de Deus na vida de vocês. A vida da fé, a vida de união com Cristo é capaz de provisionar para nós capacidade para lidar com obstáculos, irmãos. Que o Senhor nos ajude nisso. E então, finalizando, o Senhor vai dar um último passo com eles e vai dizer assim, olha, há uma expressão tão vívida da fé, há algo que finalmente vai evidenciar a fé de vocês. Então o Senhor os admoesta a orar. Verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. E no verso 25 também. E quando estiverdes orando. O Senhor vai deixar claro para eles. Há uma expressão prática tão vital da sua vida da fé. E esta é a sua vida de companhia e de oração. A sua vida de companhia com Deus. A oração é a expressão prática, diária, da nossa fé, irmão. E o Senhor os desafia a uma vida de oração, capaz de enfrentar os obstáculos. É assim que ele faz transição, então, daquela figueira com lições tão semelhantes àquelas lições do templo, mas ensina seus discípulos, olha, para que haja uma vida frutífera e não de aparências. Tende fé em Deus. Ou tende uma vida unida a mim. Que o Senhor nos encoraje a esta vida da fé. Amém. Vamos agradecer o Senhor. Senhor, te bendizemos pela provisão tão abundante que o Senhor tem destinado a nós. Nós não queremos ser negligentes, Senhor. Como esta vinha plantada, o Senhor tem provido terra boa, Senhor. Tua palavra tem arado os nossos corações. O Senhor tem adubado as nossas vidas com tantas lições. O Senhor tem vindo procurar os frutos de excelso sabor. Senhor, não cessa de fazer isso. Intensifica teu trabalho, exerce teu juízo sobre nós e nos ajuda a participar contigo, Senhor, desta angústia do teu coração em face do que não está te agradando agora nas nossas vidas, nas nossas famílias, na tua igreja. Assim como o Senhor executou juízo sobre tudo que não te agradava em Jerusalém.
Senhor, exerce teu juízo sobre nós. Nós te suplicamos. E realmente acende no nosso coração a necessidade de compreensão profunda do que significa a vida da fé, uma vida de união contigo, íntima, profunda, em que o Senhor nos conhece totalmente e em que nós nos aprofundamos em te conhecer e te conhecer e te conhecer. E as tuas pisadas vão sendo seguidas e os teus frutos vão sendo manifestos. Assim nós te suplicamos que nos auxilie a guardar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.